Então pessoal, começando agora a parte 2 dos quadrinhos para ler o Jeff Lemire. Ele que fez tanta coisa que a gente perdeu muito tempo falando e vale a pena, hein? Confira a segunda parte depois dos reclames do Plim Plim. Logo depois dos reclames do Plim Plim. Talvez seja até melhor a pessoa não olhar esses dois vídeos e ler alguma coisa dele. A pessoa... Isso aí, para tudo que tá fazendo agora, desliga o YouTube e vai ler alguma coisa dele e depois você volta pra cá, tá? Depois, assim ó, vai dar tempo. Aperta o botão de desligar, tá pirando assim, desliga o YouTube, não! E agora pra desligar essa merda aí, meu? Isso, e aproveitando então com o Condado de Essex. Condado de Essex é o seguinte, como eu poderia falar aqui, qualquer coisa mais dessa história pode ser spoiler e pode estragar. Mas eu vou falar o seguinte, são 3 histórias totalmente distintas. Uma é de um garotinho que vive no interior, assim, lá, né, todos se passam no condado de Essex, então ele é aquelas casas afastadas, assim, pessoa que mora, que planta, né, que trabalha com agricultura, o pai dele, que no caso é o tio dele que cuida dele, né, mas ele tem aquela figura paterna, que a mãe dele morreu, e aí acabou deixando ele com o tio, né, para o tio criar, né, e ele tem aquela relação afastada, porque não é o pai dele, ele perdeu a mãe, e ao mesmo tempo tem aquela distância, né, aquela coisa que não é muito próxima, né, o tio acabou ficando porque, né, a mãe pediu e tal, e ele se veste como super-herói, porque ele realmente acredita que o mundo vai ser atacado por vilões e que precisa de super-heróis para ter a defesa, né, desse planeta. E ele encontra um rapaz lá, um rapaz brucutu lá, que acaba virando amigo dele, e ele tem uma mentalidade mais infantil, então os dois se dão bem. É uma história muito legal. A segunda história envolve hóquei e uma dupla de irmãos que começaram a jogar hóquei, e eles têm uma história muito bacana dentro do esporte, só que fora eles acabam tendo alguns problemas pessoais, é uma história muito bacana também. E a terceira história é de uma enfermeira que cuida de pessoas bem doentes, assim, pessoas velhas e com doenças já bem avançadas. Tem um senhor que ela cuida, que ele é alcoólatra, etc. A genialidade disso está na maneira que ele conta todas as histórias e uma coisa que acontece no final, que eu não vou falar, mas é uma coisa incrível. Mas eu diria que é o seguinte, todas as histórias passam em Essex, né, que esse condado tem, que é onde nasceu o Lemire, e o que ele faz ali? Ele faz uma coisa... Aonde que fica Essex? Espanha. Errou! É no Canadá, Canadá. É do Canadá, mas O que prova que o South Park estava errado, né? Canadenses são legais. É isso. Bom, o que acontece então? Pra quem gosta de literatura, o Érico Veríssimo fez aí Continente, o Arquipélago, né? O Tempo e Vento, né? Que todo mundo quer. É uma coisa meio assim, uma coisa que conta várias histórias de pessoas de um condado. Só que tem algo mais também, e aí tem que ler, porque o final é pra passar a semana inteira chorando. E vai ser adaptado e vai ter o Vernon chorando. Isso mesmo, e ele vai cair de carro no arroz. Ótimo. Isso. Atordoado e com cara de sono, Werner Schurman ainda brincou com o acidente. Saí nadando pelo Riacho Ipiranga. Muito bem, cara. Essa aqui é provavelmente uma das maiores obras dele, né? Segunda obra dele, ele... Cara, é isso. Pra você ter ideia, esse livro é a segunda obra dele. E ela entrou no top 5 obras canadenses de livro pra se ler. Não, é sério. É sério. Pra se ler. Cara, isso é incrível. É incrível mesmo. Muito bom. Muito bem, pessoal. Idiotas. É que Canadá é foda, né? Defender o Canadá. Falou o cara que é brasileiro. Aqui no Brasil Isso, a gente tem o carnaval. Legal. Anitta, bacana. Aqui não tem carnaval. Porque a situação desse país é uma situação delicada. Muito bem, próximo quadrinho. Eu me apaixonei pelo André Sorrentino e o Maiolo, então eu vou falar do Velho Logan. Que o Velho Logan, assim, ó, primeiramente, né? Esse aqui é um dos quadrinhos que vocês vão ter que ler uma porrada de coisa antes de chegar na fase do Lemire pra entender. Vocês vão ter que ler o Velho Logan lá do Millar,
né? Vão ter que ler, de preferência, vocês leiam o velho Logan do Bendis, que envolve aquelas guerras secretas lá que teve lá. Se você ler as guerras secretas até fica um pouco mais claro o que aconteceu aqui. Nessa parte a pessoa da audiência já desistiu, já saiu do vídeo já. Isso. Daí, Ela foi embora nem por isso. Então assim, o que aconteceu aqui? Então, se você não quer saber o que aconteceu antes, eu não vou falar também. O velho Logan, que é o Logan velho, né, ele foi parar na Marvel 66, né, no planeta, não no podcast, no planeta, tá, normal ali, onde tem todos os heróizinhos de linha regular. Daí ele foi parar lá, não sabe como ele foi parar lá, né? E na verdade ele foi parar lá por causa das guerras secretas, né? Que deu aquela merda lá, os mundos se fundiram e daí sobrou o velho Logan e eu acho que o Morales, né? Esses carinha aí, enfim, se tem algum cara que não é da linha normal e foi parar na linha normal, foi por causa das guerras secretas. E o Logan foi ali. Ele chega ali e ele diz assim, não sei como eu vim parar aqui, mas eu tô no meu passado, então eu vou me impedir o meu futuro de acontecer aqui. Daí ele vai atrás de uns carinhas, ele faz uma lista lá, tipo Kill Bill, assim, né? Vou ter que matar essas caras. O Memento, Amnésia. Isso, ele tem que se inscrever porque ele esquece. Não, ele só quer matar as pessoas, daí ele anota aqui o nome das pessoas e daí ele mata, acho que ou ele já tá morto, um negócio assim, e daí depois tem as outras pessoas e daí ele começa a perceber que não tá bem acontecendo aquilo lá. E daí ele se encontra, até parecido com a fase do Bendis, que na fase do Bendis também, ele se encontrava com outros heróis aí no meio do caminho quando ele tá caminhando, e daí ele encontra o Capitão América, ele encontra a Kate Bishop, que é a Gavião Arqueira, né, a mina lá, e encontra os X-Men também. Enfim, ele descobre, o Steve Rogers, né, mostra pra ele assim, cara, tu não tá no teu passado, então aquilo que tu quer fazer não vai acontecer, não adianta tu fazer, inclusive tu tá morto, ele mostra o Wolverine morto. E acaba a história aí. E daí acaba, né? Não, daí ele vai fazendo outras coisas lá, ele encontra a mulher dele no futuro, Se né? fosse um filme nesse momento, viraria um musical e uma comédia romântica. Isso. Você tá livre, Wolverine. Você está aí, let it go, né? Enfim, velho Logan do Lemire, é interessante vocês lerem as coisas de antes, porque vocês podem ficar um pouco perdidos aí, mas é incrivelmente desenhada pelo André Sorrentino e muito bem pintada pelo Maiolo. Tá, vamos. Próximo, o Homem-Animal é o seguinte, ele... Bom, é o Homem-Animal, aquele do Grant Morrison, todo mundo conhece, né? Mas ele... Superestimado? Superestimado. Bom, por que eu tô falando do Grant Morrison? Porque ele usa a base que o Grant Morrison construiu ali naquelas histórias, né? Que ele mudou um pouco ali, né? Mas ele também usa muita coisa do Alan Moore. É ali que quer dizer? Ali que ele pega um monte de coisa. Então, assim, ó... ele enfrenta o podre, que nada mais é do que os defuntos? É um lado da natureza, é a morte. Exato. Na verdade, assim, vocês. Espero que vocês tenham lido o Monstro do Pântano. Spoiler, né? O Monstro do Pântano não é bem spoiler, mas espero que vocês tenham lido o Monstro do Pântano, que daí tem o verde, né? O que é o verde? As plantas. Isso. Nesse aqui, o Lemire mostra o podre, né? Que seriam os seres vivos mortos, e o vermelho, que é os seres de carne. Isso, que são... os animais. Só que eles são, tipo assim, ó, tem um mundo do vermelho em que eles protegem pessoas, que, por exemplo, o Homem-Animal, ele descobre que ele não é um super-herói, que ele não é o escolhido. Ele só tem os poderes para proteger a filha dele. Então a verdadeira escolhida do vermelho é a filha dele. E esse cara... do dia a dia. Isso aí. Errou! Não tinha sido um spoiler, foi na segunda edição, eu acho, já, né? E aí o que acontece? Aí eles colocam na história ali, ele coloca na história o homem, o Monstro do Pântano, o Constantine, sabe? Aí começa... o Homem-Animal ele vira como se fosse o Monstro do Pântano. Isso, exatamente. Fica um terror. Cara, é um terror absurdo, porque assim, tem muita coisa nojenta. Sim, mas isso é muita coisa. Nossa, muita coisa nojenta. A filha dele começa a brincar com... ela desenterra uns cadáveres de cachorro, que é só uns ossinhos com uns pedaços de carne podre, e aí começa a brincar com eles, porque ela consegue dar vida pro... e ele entra em casa, vai tomar água e cai a água. E fica caindo a água. E é desenhado pelo Lemire, né?
Não. Não é? Não é. Quem que Não desenha é. tão mal assim, então? Quem desenha mal. Não, mas tá, o desenho é bem escrotão. Não, ele fez algumas capas e tal, mas não, o desenho não... O desenho é bem escroto. É, meio... É. Mas é bacana Mas que é tem bom. aquela parada meio MIB, que aí, tipo assim, o podre... Não, o podre invade o corpo das pessoas que ele mata. Então, por exemplo, os bichos são enormes, assim, os bichos do podre. E aí quando eles entram no corpo humano, eles ficam meio, sabe, o tempo inteiro eles ficam torcendo, vai saltando... Pra cabeça. E fica saltando às vezes um olho, assim, então o que tá acontecendo contigo? Sabe, louco pra vazar daquele corpo, torar aquilo ali. Nossa, é nojento, cara. Mas é incrível, é muito bom. E tem muito... Cara, tem o cheirinho de Mãos do Pântano do Alan Moore. Sim. É assim, ó, podreira, sabe, e conceitos legais. E tem uma parte que é incrível, que é uma parte que ele começa uma das edições falando assim: uma vez eu sonhei que um escocês apareceu pra mim e disse que eu era só parte de uma história em quadrinhos. Uma criação Ele, dele. ainda bem que era um pesadelo. Enfim, cara, isso aí eu achei um dos melhores quadrinhos do Lemire que eu li, foi o Homem Animal. É muito bom. E, muito bom. e daí esse daí a gente não vê em capa dura, né? Daí a gente vê em capa dura o Flash. É, exatamente. Né? Enfim, próximo, Soldador Subaquático. Este é, sem dúvida nenhuma, e eu falo porque eu que sei, sem dúvida nenhuma, a melhor obra do Jeff Lemire. Porque Melhor obra. chorar embaixo d'água é legal. Eu chorei por 1 hora e 27 minutos. E 27. Eu contabilizei. E quanto o cronômetro? Incrível, incrível. É uma obra incrível. É uma parada, principalmente se tem problemas, sei lá, familiares, com o pai, etc. Tu vai passar o resto da vida chorando. O que é pai? A pergunta do Fábio Júnior. O Fábio é do violão, tá? Bom, o que é, cara? É a história de um rapaz que ele é soldador subaquático. Oh, que novidade, né? Que surpresa. Ele é soldador subaquático e aí ele trabalha todo dia mergulhando lá, né, soldando coisas lá e a vida dele é basicamente aquela imersão ali, né? E aí ele acaba descobrindo, assim, que a mulher dele fala pra ele, eu vou ter um filho, ele acaba se deparando com aquela situação da gravidez, da esposa, ao mesmo tempo ele vai ter um filho, ele tem certo problema com o pai dele era um cara que ele gostava muito, mas ao mesmo tempo era alcoólatra, era um cara que ele começou a pensar e mergulhar na memória, e ele começa a ver que o pai dele era um cara com muitos defeitos, não era um cara só com qualidades e tal, e aí ele começa a mergulhar na própria vida dele, e é um livro cheio de metáforas, assim, ó, ele acaba, num dos mergulhos que ele vai fazer para trabalhar, ele acaba encontrando algo que eu não vou falar, mas aquilo modifica a vida dele, ele começa a ver uma perspectiva diferente, e as partes da história em que ele, todo é feito de um nanquim, assim, muito pesado, mas a parte das histórias em que ele começa a pensar na vida dele é com um nanquim aguado, como se fosse... Aguado, assim. Não, é um nanquim bem aguado, ele mistura água mesmo, pra ter o contato da água na história. Parece meio aquarela. E pra dar aquele tom pra dar um tom de que ele tá mergulhando na... Cara, é incrível, é todo poético, olha, é genial. E o final é de uma poesia, assim, ó, incrível, é muito lindo. É lindo demais, leia o Soldador Subaquático, é incrível, a arte é dele, então... tem gente que vai falar, meio ruim, mas se acostuma, não tem problema. É isso aí. Muito bem, pessoal, esses foram os quadrinhos do Jeff Lemire até o momento. Daqui uns 10 anos, acho que a gente vai fazer a parte 3. Isso. Porque... A gente vai fazer os piores. Vai ter um momento de decadência. Não sei, pode ser. Ou pode ser que ele fique melhor ainda. É verdade. Então, daqui a 10 anos a gente volta, né, estilo Twin Peaks. Isso. Né? Daqui a 10 anos a gente volta pra fazer a parte 3. E ninguém vai entender, estilo Twin Peaks. E estilo Twin Peaks, ninguém vai entender a parte 3 e muito menos as duas primeiras. Isso. Muito obrigado, valeu, até a próxima.